Muito boa noite a todos aqui que estão na segunda edição do programa Webinars Descendo para o Play. Para quem está conosco aí pela primeira vez, trata-se de um programa criado para que grandes empresas aí exponham os seus cases na utilização de modelos ágeis, modelos híbridos, aí para encarar os seus desafios. O convidado nosso da noite de hoje é o Lucas Ranucci, diretor de avaliação acadêmica da Croton Educacional. E ele vai trazer aqui para nós essa noite uma quebra total de paradigma, que é ágil é só para TI, é só para software, veio de software, funciona só para software, para coisas além de software, busque outros modelos, compre metodologias malucas, etc, etc, né? Então o Lucas vai mostrar aí para vocês o que ele e o time dele aprontou, utilizando aí o que tem de melhor de abordagens ágeis e enxutas aí no mercado, tá bom? Meu nome é Vitor Massari, eu serei aí o apresentador e o mediador do programa de hoje. Eu passo a palavra ao Lucas Ranucci, que vai se apresentar aí para vocês e vai contar aí essa história bacana de escalando ágil, além da TI, um case no setor educacional. Lucas, é com você, meu querido. Fala, Vitor. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, poder compartilhar esse case com vocês. E queria te parabenizar pela iniciativa, Vitor. Acho muito bacana o teu desejo de compartilhar com as pessoas cases de ágil e como isso está transformando organizações e a gente vai ver aqui transformar a vida também das pessoas. Então, obrigado pelo convite. Queria compartilhar com vocês hoje um pouco do case aqui da Croton, de como é que a gente utilizou o ágil em escala para melhorar a educação. Para quem não conhece a Croton, ela é uma empresa, uma das maiores empresas de educação do mundo. A gente basicamente opera no ensino superior. Então a gente trabalha, na verdade a gente trabalha várias marcas. Então para quem conhece a Anhanguera, Uniderp, Unopar, Pitágoras, Unime, Unic, são uma série de marcas que fazem parte do nosso portfólio. A Croton hoje tem 1 milhão de alunos, com mais ou menos uns 100 campi espalhados pelo país, e vamos dizer uns 1.000 a 1.200 polos de ensino à distância. Então é uma operação super grande, focada na educação. E aqui a gente tem uma paixão não só por educar, mas por transformar a vida das pessoas, transformar a vida dos nossos alunos. E primeiro contando como é que eu caí aqui na Croton, então rapidamente, meu nome é Lucas Ranucci, eu tive um passado, então, estudei engenharia, tive uma passagem pela consultoria Integration, passei pela Bain Company, entrei na Croton em 2014 para cuidar da integração de Croton e Anhanguera, e estou desde 2015 responsável aí pela área de inteligência e avaliação acadêmica. E eu vou falar para vocês um pouquinho do ágil hoje, mas é para quebrar um paradigma de que ágil ele não serve só para TI. Na verdade, quando a gente começou a falar de ágil, eu nem mesmo sabia que ágil era para TI. Um pouco da minha história com ágil é que eu não conhecia o ágil e depois eu fui atrás de como eu trazia isso. Eu tive, na verdade, uma história pessoal que eu tive, assim que eu assumi a área de avaliação, foi um momento super pesado. Então, foi um semestre muito intenso de trabalho. Chegou no fim do semestre, em dezembro, eu fui tirar férias e falei, nossa, deve ter um jeito de ser mais produtivo, não é possível que vai ser tão demandante assim. E aí eu falei, pô, eu preciso de uma leitura que me ajude a ser mais produtivo. E eu entrei lá, escolhendo um livro para levar para as férias, abri a Amazon. A primeira coisa que a Amazon me recomendou foi um tal de Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Olhei o nome desse livro, eu falei, cara, não é possível. Isso não é muito absurdo para ser verdade. Não é possível. Eu olhei, eu falei, fiquei olhando para esse livro, falei, não é possível. Eu vou ler esse negócio. Então, eu fui, nesse momento, muito atraído pelo que ele estava me vendendo ali. Então, eu nem sabia o que era ágil, nunca tinha escutado pelo lado do Scrum, mas eu sabia que eu tinha um problema. Eu sabia que eu precisava ser mais produtivo. Eu sabia que eu tinha um time que ele era muito dependente de mim, que as pessoas, assim, esperavam toda hora, não, mas qual é o meu próximo passo? Às vezes eu olhava, você imagina, trabalhando muito, olhava para uma pessoa ociosa, eu queria matar a pessoa. E no fim ela falou, pô, mas eu tô ociosa porque você não me diz o que eu tenho que fazer. E isso me dava uma aflição. Ao mesmo tempo, a gente tinha muita entrega, a gente tinha um espaço de tempo muito curto e tinha que fazer muita coisa,
porque não dava para esperar. A gente tinha um case de por que a área de avaliação tinha que existir, e era algo que a gente queria testar e fazer rápido, e se possível escalar. Então, a gente tinha todo um case de negócio voltado para a existência dessa área. E aí, a gente tinha toda essa pressão, time que dependia muito de mim, eu altamente sobrecarregado, e ao mesmo tempo, mas seu time era motivado. Era tão motivado quanto um time padrão de uma empresa tradicional, com um ambiente de trabalho altamente tradicional pode ser. Ou seja, não era tanto assim. E quando eu li esse livro, em nenhum momento, quando eu falava de Scrum, em nenhum momento eu sabia, ou na verdade, ninguém nunca me contou que ele era só para TI. E o que me chamou muita atenção quando eu fui ler sobre Scrum, sobre Ágil, foi duas frasezinhas. A primeira delas é o seguinte: o Scrum, ele se propõe a acelerar qualquer empreendimento humano. Falei, opa, eu tenho empreendimento humano aqui que a gente está fazendo, check aqui. A segunda coisa que ele me contou é a seguinte: olha, se você conseguir ter gênios trabalhando, esses caras vão ser 10 vezes mais produtivos. Mas se você tiver times de alta performance, eles vão ser 100 vezes mais produtivos. Você tem que focar em transformar teu time num time coeso de alta performance, não em recrutar só os melhores gênios, só ter Neymar no teu time. E eu falei, acho que isso faz muito sentido. E me lembra muito, ao ter lido esse livro, ao ter visto essas frases, e depois fazendo até uma retrospectiva de tudo que aconteceu agora, me lembra muito uma frase de Jean Cocteau, que ele dizia que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, no nosso caso, não saber que ágil era só para TI, foi um dos maiores benefícios que a gente teve para não entrar com preconceito do que a gente tinha que fazer. E, basicamente, como que a gente começou? Porque, imagina, eu saí de férias, eu li esse livro, eu achei incrível essa história do ágil, eu achei incrível essa história de fazer time, sprint, achei tudo super legal. E eu li 4 vezes, então nesse espaço de férias de 3, 4 semanas, eu li 4 vezes o livro. Era uma vez por semana eu li o livro, voltei em janeiro pilhado, eu falei, não, essa aqui vai ser a solução para os nossos problemas, só tem um probleminha. Eu não tenho orçamento para poder fazer nada, contratar ninguém, contratar coach. Eu não tenho experiência prévia no tema, a minha experiência basicamente, eu tenho aqui um conjunto de horas com ágil, que é basicamente o tempo que eu perdi lendo esse livro. Eu não tenho nenhum case interno, porque naquela época ninguém rodava ágil aqui na Croton. Ao mesmo tempo, se a gente fosse implantar, era para implantar o ágil, mas não podia deixar a peteca cair, não podia ter chance de errar. E eu ainda procurei bastante, será que tem algum cases grandes aplicados na educação ou aplicado fora da TI? Eu tive muita dificuldade de achar esses cases há um pouco mais de 2 anos e pouco atrás. Eu falei, li esse livro, li 3, 4 vezes, li o que eu podia, cheguei de férias e juntei meu time e falei, galera, vou dar um treinamento para vocês do negócio que chama ágil aqui. E contei para todo mundo. O pessoal me olhou e falou assim, não sei que ele bebeu nas férias não, porque ele voltou doido, não é possível. E eu chamei 2, 3 pessoas, líderes bons, assim, bons líderes que eu confio demais, e falei o seguinte, vamos fazer um piloto? Vamos pegar 2 áreas, vamos tentar fazer isso aqui acontecer. Eu não sei como, mas eu sei que a gente precisa começar a construir um backlog. Vamos fazer isso junto? E a gente trouxe essa liderança, escolheu 2 times, vamos começar com 2 times de 5 pessoas ali, e vamos testar como que esse tal de ágil funciona. A gente precisa de um PO, então, gestor, você vai ser o PO do time, a gente precisa de um Scrum Master, pegou alguém e falou, toma, a partir da manhã você é um Scrum Master, e a gente começou a rodar o ágil. E a gente tinha muitas dúvidas de como fazer isso. Então, a volume de perguntas e perguntas básicas que a gente tinha toda semana era assim, mas como que eu escrevo uma história? Quantas histórias eu ponho numa sprint? Será que 27 é muito? E aquela história que a gente não tem tamanho, ideia do tamanho dela, como que eu faço? Então, enquanto o time, essa liderança, tinha muitas e muitas dúvidas, apesar do time ter sido trazido, a gente ter contado para eles um pouco sobre essa história do ágil, não é que 10 pessoas escutam uma história do ágil e no dia seguinte passam a acreditar naquilo como se fosse realmente fantástico. Não, tinha muita, não verbalizada, mas tinha muito ceticismo não verbalizado. Lá vem o pessoal com mais uma ideia, o Lucas com mais uma ideia mirabolante, isso não vai dar certo. Mas a gente começou, foi fundamental aqui, muito dos meus líderes, deles terem comprado a ideia, deles terem falado assim, não, a gente não sabe o caminho, mas a gente vai descobrir esse caminho junto. E a gente começou a rodar esse ágil, e a nossa ideia era, olha, vamos ficar pelo menos uns 6 meses essas 2 equipes, vamos entender, vamos ver o que rola,
e depois a gente decide como segue. Mas depois de 4 meses trabalhando no ágil, a gente começou a perceber uma série de resultados satisfatórios. Então a gente começou a olhar para o time sabia o que fazer, o time parou de me perguntar toda hora o que eles tinham que fazer, eu parei de toda hora dar tudo para o time estava mais feliz. A gente olhava para esses dois times e falava assim, pô, que sentimento de organização, parece que está tudo no lugar certo, as coisas estão organizadas, as coisas estão acontecendo, a gente sabe o status das coisas, pô, parece que a gente está bem mais produtivo. E ao mesmo tempo, os clientes começaram a elogiar. Falaram assim, pô, tá diferente, né? O processo de avaliação tá melhor. Então o cliente começou a dar um feedback e a gente falou, nossa, acho que é um caminho para seguir. Então a gente resolveu, depois de 4 meses, implantando esse ágil, a gente falou, vamos escalar para todos os nossos 9 times? Vamos colocar cada um dos times rolando, trabalhando esses novos projetos? E a gente começou com essa iniciativa no meio do ano. Nessa hora, como a gente já tinha aprovado algum valor do ágil, a gente conseguiu um pequeno orçamento, chamou o Vitor Massara e falou assim, Vitor, cara, tudo que a gente sabe de ágil é o que a gente leu nesse livro. Tem mais alguma coisa que você possa nos ajudar? E aí foi quando ele começou a abrir a nossa cabeça, a gente começou a trabalhar isso junto, e os times foram treinados. E a gente começou a rodar ágil em 9 times. Só que, ao mesmo tempo que a gente resolveu rodar ágil nesses 9 times, cada um com seu produto específico, e a gente resolveu fazer um produto bem mais integrado. A gente teve uma ideia de falar o seguinte, ao mesmo tempo que a gente estava implantando o ágil, a gente teve a criação de um novo produto, que é um produto que a gente chama de avaliação de proficiência. O que é isso? Em suma, a gente escolheu engenharias e licenciaturas, e a gente gostaria de fazer um processo avaliativo que não é muito mais complexo que só uma prova, mas que ele fosse similar a um Enem ou a um ENAD, em que a gente pudesse, todo semestre, medir a qualidade dos alunos que a gente estava formando, para que a gente pudesse fazer um ciclo de alimentação na educação com base nesses dados, com muita metodologia estatística por trás, então era um negócio realmente robusto. E a gente começou a fazer isso, só que a gente começou a fazer, cada time trabalhando o ágil, então começando pelo ágil, e ao mesmo tempo a gente tentou fazer um produto coordenado do jeito que a gente podia. Então criava umas reuniões ali, se alinhava por corredor, resultado, não funcionou. Tentar fazer com que 9 times trabalhem de forma coordenada, integrada, com várias dependências, sem ter uma metodologia por trás, deu muito trabalho. Por quê? Porque a gente está acostumado como time a cada um rodar a sua sprint. Não, faz o teu planejamento, roda a tua sprint, faz a tua retrospectiva, e a gente, de vez em quando, se fala no meio desse caminho, a gente cria uns rituais de alinhamento e foi. Mas quando a gente chegou no fim do semestre, a gente falou, pô, a gente já está aqui crescendo, a nossa equipe ainda vai crescer mais, como é que eu faço para colocar 80, 100 pessoas para trabalhar no mesmo produto? Porque o que a gente viveu nesse semestre de implantar ágil para um produto único não está funcionando. Foi quando lá, em dezembro de 2016, eu comecei a pesquisar o que tem de ágil para muitos times, ágil para 100 pessoas, comecei lá minha busca incessante na internet, só que o Vitor já estava conosco e eu mandei e-mail pro Vitor, falei assim, Vitor, achei um negócio que chama Safe aqui, acho que o Safe é o que eu preciso, você conhece, você consegue me dar um treinamento? E ele falou, pô, peraí, esse menino tá perguntando de Safe, deixa eu ver o que ele tá falando. Foi quando a gente se ligou e bateu um papo, eu compartilhei com ele a minha dor, falei assim, Vitor, a gente rodando ágil tá tendo muito resultado, mas como é que eu faço para todo mundo entregar um produto só? E não cada um, pô, tem um cara que trabalha no sistema, tem um cara que trabalha num produto avaliativo específico, tem um cara que produz umas questões, cada um tá trabalhando no seu ecossistema, mas como é que eu faço todo mundo trabalhar junto por um mesmo propósito? E a gente sentou e a gente falou assim, vamos fazer um dia inteiro, eu e você, a gente vai fazer um brainstorming, vamos entender o teu problema e deixa eu ver se realmente o que você precisa é de um tal de Safe. A gente começou a discutir, e a gente chegou à conclusão que, na verdade, a gente precisava pegar um pouco de tudo que o Vitor trouxe pra gente e montar o que a gente chamou do Scaled Croton. Então a gente montou em dezembro uma primeira forma de como a gente pega o que existe de ferramental, de metodologia, de ágil e monta algo que realmente faça sentido para o nosso contexto de negócio. E a gente acabou bebendo basicamente de 3 metodologias. A gente foi lá na metodologia LESS e pegou alguma coisa que fazia sentido. Pô, fazer reunião de SOS, fazer retrospectiva do time, a retrospectiva escalado são coisas que vão funcionar aqui pra gente. Mas também o LESS era muito pouco coordenado. A gente olhou o Safe e falou, não, o Safe é algo, uma bazuca para o que a gente quer resolver,
mas tem algumas coisas bem interessantes. Então, o conceito de SMI, que no Safe chama o RTE, o conceito do gerente, não só do produto, mas o gerente do programa, ou que a gente chamou de CPO, também fazia sentido, e também tem o dono do Épico. A gente começou a trazer também, bebemos lá do Nexus, muita coisa, pô, a gente precisa de um time de integração funcionando, a gente acabou montando um pouco da mistura desses três, que é o que funcionaria na Croton. E aí a gente basicamente tinha os times rodando ágil, cada um no seu time, mas todos dentro de um projeto grande, coordenado por uma equipe de integração. E esse desafio a gente começou a encarar a partir de janeiro de 2017, a gente começou a encarar esse projeto com o que a gente chama de uma Inception. A gente fez o seguinte, juntou todos os times, colocou todos os times numa sala e falou assim, pô, o nosso produto é esse. Vamos discutir nosso roadmap, a gente quer esse produto implantado, testado, com a avaliação devida e o feedback para as pessoas em 6 meses. Como que a gente coloca isso em prática? E a gente começou a trabalhar isso junto, com 9 equipes, e aí é interessante porque, para quem está acostumado muito a escutar de ágil ou ágil escalado, deixa eu trazer que tipo de equipe a gente tinha no nosso projeto como educação e não como um projeto de TI. Então, você imagina que a gente tinha uma equipe que contrata a questão, uma equipe que garante que aquelas questões são de alta qualidade, 3 equipes que garantem que lá na ponta, porque você imagina, a gente é um corporativo de 80 a 100 pessoas, mas se você fosse pensar, eu tenho 1.000, 1.200, 1.300, entre aspas, pontos de vendas diferentes. Então, como é que eu trago tudo que eu quero que aconteça e levo lá para aqueles pontos de vendas? Então, a gente tem 3 equipes que fazem isso para canais diferentes. A gente tem um sistema para poder armazenar essas questões, curar essas questões, gerar essas provas. A gente tem uma equipe, que é a equipe de inteligência acadêmica, que é quem vai trazer toda a estatística para a gente saber se o que a gente está medindo de aprendizado do aluno é algo que está levando para o caminho que a gente quer, são as metodologias corretas, como que a gente monta algo que a gente compara todo o semestre. A gente também a gente tinha um preparador para essa prova, para as pessoas prepararem online, e a gente também tinha uma equipe que montava uma matriz de avaliação. Matriz de avaliação é basicamente, olha, você monta a questão sobre aquilo que é relevante esse aluno saber. Então, eu não quero perguntar ao aluno qualquer coisa, eu quero perguntar aquilo que é realmente relevante para o futuro profissional. A equipe de matriz de avaliação é que montava isso. Então, você imagina, são 9 equipes, todas elas partem de um todo para entregar um produto que é a nossa avaliação de proficiência, ou, vamos dizer, o nosso ENAD semestral da Croton. E eu tô contando para vocês tudo isso e como a gente fez, muito do ponto de vista de negócio. Eu passei rapidamente aqui 2, 3 palavrinhas, mas eu tenho certeza que qualquer agilista de plantão tá me escutando falando assim, nossa, não tá falando tudo que deveria falar. Na verdade, eu tô aqui para defender como trabalhar com ágil realmente gera valor para o negócio, gera valor para as pessoas. Então, eu não sou o maior especialista nesse assunto, o especialista é o nosso mestre de cerimônias, mas eu queria realmente compartilhar para vocês, como gestor de negócio, por que eu realmente recomendo que todas as equipes que trabalham com construção de produto, mesmo que esse produto não seja uma tecnologia, vão se beneficiar demais disso. A gente, passando um pouco da nossa vida real, quando a gente começou esse Inception passando a visão, aonde a gente quer chegar, passando essa visão para o time. A gente, então, construiu o nosso pitch do projeto, o nosso produto provas, a nossa avaliação de proficiência, o que é que a gente queria entregar, quem era o nosso público-alvo, qual era o nosso benefício, o que a gente ia vender para ele. A gente começou, então, a fazer o nosso quadro, imagina, 9 times pela primeira vez, montando um backlog integrado de histórias. E a gente começou a sofrer, então, com mapeamento de dependências. Essas setinhas aqui do lado são todas as dependências que uma história tinha. Então, a gente começou a se deparar, pô, escala ágil é complexo, tem muita dependência. E a gente começou a mapear riscos. E, ao fim do processo, foi um processo de 1 semana, com um aprendizado incrível de todo mundo, mas foi um processo que todo mundo saiu assim, feliz do que aconteceu. Feliz que, pô, pela primeira vez, a gente está começando este produto de forma integrada, coordenada e com uma tranquilidade que a gente tinha o caminho certo do que deveria acontecer. Aqui, só para ter a dimensão, esse é um auditório e ali atrás que vocês estão vendo todo aquele post-it era o nosso roadmap de 6 meses
para cada equipe, com as histórias, com as interdependências mapeadas. E eu volto a falar, eu estou contando um pouco para vocês do que a gente fez como ágil, do que a gente fez aqui na educação, mas eu queria falar que isso gerou valor mensurável de negócio. Não é só que o time está feliz numa foto, mas, de fato, a gente parou para olhar e sobre vários aspectos que eu vou passar para vocês, a gente tem certeza que a adoção dessa metodologia ágil, ou de qualquer metodologia ágil, de forma escalada, para uma empresa de educação, gera muito valor. E a primeira forma que a gente começou a mensurar que gerava valor era o seguinte, a gente olhou as histórias que a gente fazia no começo de 2016 com as histórias que a gente fazia no começo de 2017, olhando uma equipe sozinho. Em 12 meses, a gente conseguiu reduzir o esforço para realizar as mesmas histórias em 80%. Então, o que pra gente levava uma sprint inteira, agora levava 2 dias. Pô, tem alguma coisa aí. Algo que a gente não conseguia atingir. A gente rodou um semestre e, basicamente, antes de ter o ágil, em um semestre, a gente rodou um ciclo de avaliação. Quando a gente foi começar outro ciclo de avaliação, o esforço das coisas era exatamente o mesmo. Por quê? Porque a gente não tinha um sistema, um ecossistema que se auto-melhora. Gostei muito de uma frase que eu escutei essa semana, é que existe uma cascata. Primeiro você muda o sistema, para depois você mudar os hábitos, para depois você mudar a cultura. Então, para você realmente criar uma cultura de auto-melhora, de um time que se autogerencia, você tem que começar primeiro colocando um sistema. E esse, pra gente, foi o sistema ágil. A segunda forma de mensurar é quando eu pegando ainda um time isolado, eu percebi que no espaço de 24 meses, esse time começou a produzir 130% mais provas, avaliações, correções, com mais polos, com mais unidades, sem aumentar a equipe. Então, como você consegue, a partir do mesmo time, ter 130% mais output, sem mudar a quantidade de pessoas que estão trabalhando? E não é só que a gente, então vocês produziram muito, mas assim, sem qualidade. Não. A gente faz questão de aplicar pesquisa de satisfação sobre todo o processo, como está o processo de avaliação, como tem sido o suporte, como tem sido a impressão, como tem sido o prazo de publicação de nota. Então, a gente roda um NPS de N aspectos de tudo que a gente faz aqui. E a satisfação das pessoas que recebem é altíssima. Então, aqui eu trouxe como resultado, a satisfação do atendimento ao suporte é de 78%, sendo que mais da metade das pessoas dão nota 10. A satisfação com o processo de impressão ou processo de publicação de notas é mais de 60%. Então, a gente olhou só o ágil, num só produto, já gerou muito resultado. E a gente falou, então, do nosso produto escalado. Então, o nosso produto escalado, ele começou em 17.1, dando os primeiros passos, e em 17.2 a gente começou a pegar a mão de como realmente entregar com o ágil escalado. E a gente já tem muita demanda para duplicar a quantidade de cursos, semestres que a gente aplica esse produto neste semestre de 18.1 e para 18.2 duplicar de novo. Então, o cliente está aqui pedindo, falou, não, esse produto que vocês fizeram, construíram, da forma como foi construído, da forma como foi entregue, gera muito valor, eu quero mais. Então, não só eu olhando de dentro, viu, o time fazendo mais produção, sem aumento de custo, com qualidade, como os clientes começaram a puxar. Ao mesmo tempo, uma coisa que é super importante é como que o time se sente com todas essas mudanças. E a gente faz uma pesquisa aqui, no mínimo semestral, de como que está a satisfação do time, ou qual é o NPS que o time dá para um lugar onde ele trabalha. A gente saiu lá no fim de 2016 com um NPS de 45%, que era um pouquinho acima do que a média geral da empresa que está no 39%. E em questão de 12 meses, implantando o ágil para todo mundo, o ágil em escala com produto integrado, a gente aumentou esse indicador em 30 pontos. A gente saiu de 45% de quantas pessoas que trabalham na área de avaliação recomendam a área de avaliação para os seus colegas para 75% de NPS. Basicamente, a implantação do ágil trouxe um time 92% mais satisfeito com o que ele faz do que a média da empresa. E além da satisfação do time, eu gosto muito de pensar, e eu falo muito para o nosso pessoal, é que aqui a gente, apesar de estar numa empresa de mais de 20 mil funcionários, a gente é uma startup. A gente, como área de avaliação, tem que estar o tempo todo pensando como startup. O nosso objetivo é gerar valor para o negócio. Então, como eu faço para o meu cliente, que pode ser o aluno, que pode ser a unidade, ou pode ser um polo de ensino à distância, como é que eu faço para esse cara gostar daquele produto? Como é que eu entrego um produto que vai gerar valor para ele? E
obviamente, como a gente é uma área, a gente não tem uma receita que vem direto para a nossa área. E a gente pensa muito como é que a gente avalia o sucesso daquilo que a gente está fazendo. Se a gente fosse uma startup, a gente provavelmente olharia sucesso, um dos critérios seria, pô, quanto que eu cresci nesses 24 meses de operação da startup? E a gente ficou pensando um pouco nesse sentido. Quanto que a gente cresceu como área de avaliação ao longo dessa jornada de 24 meses em que a gente começou a transformar, implantar o ágil, lançar produto novo, o ágil em escala, integrar o time mais satisfeito. Basicamente, a área multiplicou por 5 o tamanho da área. Mas não é que a gente multiplicou por 5 porque a gente é menos eficiente. Como eu mostrei ali atrás, os times produzem mais com o mesmo custo. A gente multiplicou por 5 porque a gente foi capaz, com esse processo, ou com esse sistema implantado, lançar novos produtos de avaliação e expandir eles, de forma que gera um valor consistente para a empresa. Isso tudo é em função da gente implantar um sistema que muda os hábitos e que muda a cultura das pessoas. Então, eu como gestor de negócio, acho que é fantástico. Eu olho para isso e a primeira pergunta que eu me faço é, pô, como que eu nunca pensei nisso antes? Como é que eu nunca me deparei nisso antes? Como teria sido a minha vida se eu pudesse ter implantado essa forma de trabalho nos meus times em anos anteriores? Porque, de fato, gera muito resultado. E eu estou aqui chegando já ao fim do meu case com vocês. É mais uma meia horinha contando para vocês um pouco da nossa experiência e de como isso está transformando a educação que a gente oferece. E eu digo que é sim possível implantar o ágil sem custo. Pô, com R$ 39,90, que é o custo do nosso nível, a gente saiu do lugar. É sim possível gerar valor implantando o ágil. E o ágil não é só legal porque ele pega uns princípios legais. O ágil é legal porque ele entrega resultado de negócio, mensurável, sobre ótica do cliente, sobre ótica do time, sobre ótica de custo ou sobre ótica de satisfação. Então, de fato, eu não sei quais de vocês estão aí, que trabalham em empresas pequenas, empresas médias, agilistas. Eu, de fato, sou um super promotor e eu recomendo para vocês, testem. Quem nunca testou o ágil, teste. Pega um time pequeno. Vai ser difícil no começo, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Para contar do nosso contexto de negócio, o contexto de negócio hoje é que a avaliação opera a área inteira como escalado, e agora a gente vai passar a operar todo o nosso time de TI também de forma escalado. E o meu sonho é ver o momento em que a gente vai ter um escalado que mistura muitas áreas de negócio com muitas áreas de TI para construir algo que não é só um sistema, mas é uma solução completa para os nossos alunos. Bom, era um pouco do que eu queria dividir com vocês. Deixo aqui os meus contatos. Quem quiser discutir um pouco sobre como foi o case, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser visitar e ver nosso Scrum Board integrado com todas as nossas dependências, está super convidado. E também agradecer. Eu acho que se eu estou podendo estar aqui hoje compartilhando com vocês um case super bacana de transformação da educação utilizando o Ágil em escala, eu tenho muito a agradecer para esse bonequinho aqui da esquerda, que é o Vitor. Vitor, obrigado por todo o apoio nessa jornada e entrego a palavra para você, meu caro. Meu amigo, que belíssimo case. Muito obrigado aí por compartilhar essa jornada aí conosco, né? E como mensagem final que eu queria passar aí para todos os ouvintes, né? Toda a nossa plateia, algumas coisas chave que o Lucas comentou, que é começar pequeno, né? Começar rodando alguns times, fazendo esses times sprintarem, a verem realmente como a coisa funciona. Hoje em dia as empresas estão indo para o caminho inverso, né? Elas já querem começar escalando o modelo. Isso é muito perigoso, né? E aqui vocês estão vendo a palavra de um executivo, né? O executivo de uma das maiores instituições de ensino privado do país, adotando o pragmatismo puro, né, na adoção do método. E o principal, galera, indicadores, tá? Tive, inclusive, um papo com o cliente hoje, mais forte a respeito disso, que sem os indicadores,
realmente a gente não tem defesa, a gente não consegue defender nada, a gente não consegue sustentar nada. É legal, é hype, é divertido, colar post-it, a colaboração, o engajamento de pessoas, mas sem resultados, né, mensuráveis e na visão do executivo como o Lucas, o método não se sustenta, né? Então, queria reforçar esses 2 pontos-chave aí que foram comentados na nossa palestra de hoje. Agradeço, Lucas, novamente aí pela tua disponibilidade, por estar aí conosco, por estar compartilhando esse case, já compartilhou num evento grande aí de seminário internacional, vai levar isso para o evento de agilidade, mas está aqui na posteridade, aqui no nosso canal do YouTube. Então, você que chegou no meio da apresentação, perdeu alguma coisa, não se preocupe, ele fica disponível no nosso canal, youtube.com/programa webinars Descendo Pro Play, do jeito que você está vendo aí na sua tela, tudo junto. Convido a todos para o nosso webinar do mês que vem, vai ser sempre nessa época, entre dia 20 até dia 27, 8 de cada mês, tudo bem? Onde nós vamos trazer o consultor Gino Terentin e contar o que ele andou aprontando numa gigantesca instituição chamada Caixa Econômica Federal. Mas esse é um assunto para o nosso próximo webinar. Lucas, novamente, meu muito obrigado a você, muito obrigado a todos os participantes dessa noite e encontro vocês na nossa próxima edição. Um forte abraço e até mais.